Oi, oi meninas! Vamos para a nossa segunda aula com a coleção Carpe Diem. Vamos fazer hoje costurinha, vamos usar corte circular e muitas outras técnicas. Espero que vocês gostem, então fiquem comigo e bora! Mão na massa! Eu já deixei o primeiro layout, a ideia dele pronta, dessa forma. É assim que geralmente eu faço minhas criações, eu coloco tudo no papel sem colar, posiciono, e aí eu vou definindo como que vai ficar a versão final. Mas o que eu quero usar hoje são esses elementos aqui, então vocês já podem separar. Só dá um pause na tela aí e separa tudo bonitinho. E agora eu vou tirar tudo, deixar de canto, para realmente ir construindo a página, já que ela não é A4, né? Ela é uma página menorzinha. Então a gente vai cortar ela agora. Nossos layouts são geralmente 15,5 por 21, mas neste momento aqui eu tô fazendo ele 15 por 21 só para facilitar. Vocês sabem que eu odeio medidas quebradas e eu quero essa linha aqui no meio, né, centralizado no nosso layout. Então eu vou tirar ali 3 centímetros de cada lado, fazendo com que o papel fique 15 na parte superior e inferior, e na altura, né, 21 centímetros. Vocês podem fazer isso da forma que vocês acharem melhor, calculando com a régua, calculando na base, utilizando o plástico, né, que é o lugar onde a gente coloca o layout, enfim, da forma que vocês preferirem. E aí eu vou mostrando como que eu fiz. A gente vai logo começar bordando, porque hoje tem bordado, viu? Vamos gastar tudo que a gente aprendeu aqui nesses próximos layouts. Para esse layout aqui, eu quis aproveitar a estampa do papel e fazer o bordado baseado nele. Eu vou fazer uma ideia aqui, mas vocês podem pirar e fazer o que vocês quiserem com as técnicas, né? Os pontos de bordados que vocês aprenderam com a Andressa da Bordado Studio. Então, eu vou fazer os furinhos aqui nessa direção central. Só fiz 10 furinhos, tá? E aí eu fui fazendo alguns na laterais, pulando uma linhazinha. Então fazia furinho nas laterais de um, pulava, fazia mais furinhos, pulava e assim sucessivamente. O ponto que eu escolhi para fazer essa parte central é o ponto correntinha. Então eu vou explicar ele de uma vez aqui bem devagarinho, para que vocês se relembrem como faz, e depois eu dou continuidade um pouquinho mais rápido.
Ponto correntinha, ok. Ainda tem os furinhos aqui na lateral, que vocês podem utilizar ponto atrás, ponto correntinha, pirulito, qualquer ponto que você queira. Eu vou usar o ponto atrás, que é o mais comum, e vocês podem escolher como vocês quiserem. Me surpreendam! Eu vou iniciar pelas fotos, então eu vou refilar elas que estão um pouquinho tortinha nas bordinhas ali. E eu gosto sempre de posicionar a foto ou ter ideia de onde vai ser a foto para depois ir construindo o layout com os demais elementos, tá? Então, a princípio eu tinha pensado nesse layout para 3 fotos, mas eu creio que vai ficar apertado, então eu vou usar 2 fotos só. Primeiro card que eu peguei, eu vou tirar essa parte central, né, essa ilustração central, que eu quero usar somente a moldura. Então, eu tirei grossamente a ilustração central e com a tesoura eu cortei toda a moldurinha. Para quem prefere fazer com o estilete também, não tem problema, pode fazer da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, tá bem? Posicionei e agora eu vou colocar nessa segunda foto um tapetinho com esse card de cortiça. Então, eu colo a foto no card, já deixando uma bordinha superior e na lateral da largura, né, que eu desejo. E depois, de olho mesmo, eu corto a parte inferior e a outra lateral. Para quem tem dificuldade de fazer assim, pode medir, né? Então, coloca ali mais ou menos 0,5, 0,4 milímetros e marca com lápis, cola a foto e depois corta, tá? Mas se você quiser se arriscar a fazer dessa forma, eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. E agora é a parte que eu mais gosto, quando a gente começa a construir o layout com os elementos, que nesse caso são die cuts, que já estão todos cortadinhos, bonitinhos, prontos pra gente brincar. Então eu já tinha separado alguns elementos, e aí eu vou colocando na página e vendo se realmente vão ficar como eu tinha planejado inicialmente, e às vezes a gente precisa fazer algumas alterações. Então vocês estão vendo aí que eu deixei de usar 2 elementos, que é esse muralzinho e essa tigelinha, e uma das fotos que também foi descartada. Eu vou usar bastante fita banana com esses elementos para dar um volume maior aqui no projeto, visto que as fotos, as duas estão coladas com dupla face, chapadinha, tá?
Então agora é só brincar aí de fita banana. Eu vou fazer um furinho ali onde tá a plantinha e vou simular alguma coisa segurando, né, um prego com mais um dos pontinhos que a gente aprendeu, e dessa vez eu vou utilizar o nó francês. Então a gente já utilizou o nó francês na aula anterior e eu acho que agora vocês já estão craques. E assim fica pronto o nosso primeiro layout, com esse bordado embaixo e todos os elementos em alto relevo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pro próximo. Para esse layout, eu já deixei separado essas flores e esse papel floral, e a gente vai pensar num princípio de design de repetição. Então, propositalmente, eu escolhi o papel, que é a mesma ilustração que os die cuts, para a gente ter essa ideia da repetição, tá? A gente vai fazer ele também no 15 por 21, ou 15,5 por 21, como vocês preferirem. E dessa vez não tem problema como vocês vão fazer o corte, não tem direção, porque o papel, ele, como eu disse, né, ele tem a estampa toda repetida, então não vai fazer nenhuma diferença. Para esse layout eu vou usar mais uma vez a Spin and Trim, que é a ferramenta que faz corte circular, porque eu quero a foto circular nessa página, eu acho que vai ficar legal. E você pode fazer uma foto de mais ou menos 10 a 12 centímetros. Isso você pode fazer com inúmeras ferramentas que você tenha, ou nem ferramenta, né? Como um pratinho, um pires,
uma fita dupla face, alguma coisa que você consiga marcar e fazer um corte circular. E aqui, por infelicidade, a washi tape não segurou a minha foto na hora do corte, eu acabei cortando mais do que devia. Pensei em fazer com a fita dupla face, mas desisti. Colei melhor ali com a washi tape nas laterais e dei continuidade. E aí depois eu mostro para vocês qual a solução que eu dei para esse probleminha. Foto cortada, posicionei e vi que eu conseguiria colocar um raminho bem ali onde cortou errado, então não iria prejudicar o meu projeto, então não precisei fazer uma nova foto, tá? Consegui economizar aí e manter essa foto intacta. Aqui eu vou brincando com os raminhos, encaixando um com o outro, de forma que não obstrua nenhum elemento principal da minha foto, então pensem nisso também. Então ali embaixo, onde tinha bastante pelinho do cachorro, não havia nenhum problema, eu só não poderia cobrir muito a cabeça e o rostinho dele. Naquela parte superior, onde tá um cortezinho errado ali, eu precisei passar um pouquinho ali mais próximo da cabeça dele, mas foi só para poder consertar. Vocês podem ver que eu não tenho pressa, no caso, coloco e tiro os elementos do lugar inúmeras vezes, até ele ficar da forma que eu quero, até eu conseguir definir realmente onde vai ser cada coisa, e daí sim eu começo a colagem. Então, mais uma vez, tirei os raminhos da folha, comecei colando a foto com dupla face, e aí, posteriormente, eu vou colocar eles de novo no lugar. Mas eu acho muito legal essa ideia de colocar, tirar e colocar e tirar, porque nesse processo você vai definindo se aquilo é aquilo mesmo que você realmente quer. E mais uma vez vamos para um bordadinho, e eu tô apaixonada no ponto correntinha. Então eu vou fazer o furinho todo em volta da foto e vou fazer o ponto correntinha. Mas caso você queira fazer qualquer outro ponto que você saiba, também vai ficar bem lindo. Seja o ponto atrás, que é o mais simples, o ponto atrás e depois com o pirulito também fica bem fofo. Então escolha o ponto que você quiser e faça em toda a volta da sua foto.
Feito isso, agora a gente vai usar essa reguinha e eu escolhi essa folhagem. Eu não vou fazer a florzinha toda, só a folhagem. Então, eu vou utilizar ali o gabarito, vou fazer todos os furinhos ali daquela folhagem. Eu escolhi lugares mais ou menos, né, onde eu sei que vai ficar os raminhos, então é bem aleatório. Eu fiz uma folhinha na parte superior e fiz 3 folhinhas na parte de baixo. Eu resolvi fazer um detalhe no meio da folhinha, então eu finalizei, fiz 2 furinhos no meio e eu juntei como esses 2 pontos, como se fosse aquele detalhe, né, que tem na folhagem. E iniciei a segunda folhagem da parte inferior e resolvi brincar um pouco com essa costura para tentar fazer folhinhas diferentes. Então eu passei uma linha de um ponto a outra, né, de uma extremidade a outra da folhagem e fui fazendo raminhos, tracinhos, né, raminhos nas laterais, para depois sim passar o contorno. Eu acho que a gente pode brincar de diversas formas aí, fazendo folhagem cheia, utilizando uma meada mais fina, uma meada mais grossa, utilizando pontos diferentes e brincar com a criatividade. Afinal, folhas, elas não são nunca iguais, né? Então, a gente pode fazer essa brincadeira aí e se divertir um pouco mais no bordadinho. Agora eu vou pegar as fitas bananas. Eu uso esse potinho com diversas fitas bananas, redondas, quadradas, mas todas já pré-cortadas para facilitar. E eu vou inserir os raminhos na lateral, como a gente havia planejado antes, sempre passando a unha nas folhagens mais salientes, para que crie um movimento, né? Não fique tudo tão chapadinho. E aí eu vou experimentando qual eu considero melhor ali na posição e só depois de gostar mesmo do que eu fiz, eu colo. Vocês podem ir experimentando da mesma forma, não existe a forma correta, né, uma receitinha pronta aí, qual raminho colocar. Então, experimente e faça do seu jeitinho.
E eu coloco o passarinho ali para finalizar. E o que vocês podem fazer também para incrementar esse layout é utilizar um dos títulos que eu já mandei para vocês, o branquinhos, ou utilizar o floresça amarelinho que veio nesse kit Carpe Diem. Vocês podem utilizar tanto na parte inferior quanto na parte superior. É só ver, né, qual o seu gosto, como você acha que fica mais legal com a foto que você escolheu e mandar ver. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou prender o título de acrílico com o Glue Dots, que eu adoro, já mostrei aqui várias vezes. 1 ou 2 pontinhos de Glue Dots já é o suficiente, só para ele ficar paradinho aonde eu quero que ele fique. E aí eu vou brincar com as linhas novamente, né, com o bordado, e vou prender o título com pontinhos em posições estratégicas ali que eu acredito que ele vai ficar seguro. Título pronto, e para finalizar coloco essa tabzinha para poder colocar uma data, um pequeno journaling, enfim, uma mensagem, e assim a gente finaliza mais um layout juntas. O legal dessa tab é que ela é frente e verso, então a gente pode fazer o registro da página de trás também usando essa mesma tab. E bora para o nosso terceiro layout. A gente vai usar esse papel de xizinhos. A gente vai cortar ele no mesmo tamanho que os demais. Lembrando que eu tô fazendo no 15 por 20, mas vocês podem fazer no 15,5 se preferir. Como eu comecei com o 15, eu vou até o final para que frente e verso os papéis fiquem juntinhos, tá? E assim como os demais, eu já fiz um prévio planejamento aqui onde vão ficar os die cuts, as fotos e tudo mais. Mas isso pode mudar no decorrer aí da montagem do layout. Então, vou começar cortando aqui o vellum, esse vellum lindo de viver, um pouquinho menor que a minha página, para deixar uma bordinha, né, um charmezinho. Então eu vou fazer ele 14 por 19. E aqui você pode escolher se você quer o lado que tá mais claro ou o lado que tá mais colorido, fica a critério de vocês. Para pregar o vellum no papel de base, eu vou utilizar o grampeador. Mas antes de grampear, eu vou colocar 2 fitinhas de dupla face ali na parte central, onde eu sei que já vão alguns elementos, as fotos, e não vai ficar aparente, para que ele não se mova na hora que eu for fazer as grampeadinhas. Como eu já disse antes, eu começo posicionando as fotos para depois definir onde vão cada elemento, né, die cut, entre outros. Então eu coloquei a foto ali mais ou menos para saber onde elas vão ficar e vou começar bordando essa bandeirola.
Confesso que eu bordei ela um pouquinho mais pra dentro do que eu queria. Se vocês quiserem, vocês podem colocar ela um pouco mais próximo da margem, que ela vai ficar mais aparente no nosso layout. Mas eu faço os furinhos e mando ver no bordado, fazendo o ponto mais simples, que é o ponto atrás. E agora eu vou começar a posicionar já colando os elementos, começando pelas fotos, como eu já disse antes, e depois os die cuts se encaixando com as fotinhos, né, e com todo o layout. A ideia que eu quis aqui foi de fazer um layout com uma faixa central, onde a maioria dos elementos ali ficassem acumulada nessa faixa central e a atenção toda ficasse bem nessa faixa. Então eu não coloquei muitos elementos espalhados nas partes superiores e inferiores do layout, deixei tudo meio que juntinho ali nessa faixa central. E já com boa parte dos elementos posicionados, eu resolvi fazer duas linhas ali abaixo. Então eu utilizei o gabarito com as duas linhas que já vem no gabarito, uma que tem os pontos mais próximos e uma que tem os pontos mais afastados. Já fiz o furinho e vou fazer um bordadinho aí. Primeiramente, eu utilizei uma linha branca fazendo o ponto atrás, que é o ponto mais simples que a gente tem aí no bordado. Finalizei e aí eu costumo colocar uma washi tape nos nozinhos para ele segurar e não ficar soltando. E eu com uma segunda linha de uma outra cor, eu resolvi fazer o ponto pirulito. Então eu vou nesse mesmo ponto ali, no início, né, do mesmo ponto, e começo a passar a linha por dentro dos pontinhos já feitos, formando assim o ponto pirulito. E vocês podem ver agora que eu nem faço o nozinho, eu já vou para a linha de baixo e começo a fazer a costurinha na linha de baixo. E para essa linha eu resolvi fazer um pesponto, que é aquele ponto que faz um pontinho, pula um espaço, faz um pontinho, pula um espaço.
Eu tô aqui brincando com os pontos, brincando com a agulha e a linha, da forma que eu achei interessante, mas vocês podem também ousar e fazer o que vocês quiserem. E com os meus pontinhos todos finalizados, eu vou colar os demais die cuts nos lugares aqui que eu achei que ficou interessante. Vocês viram que eu mudei um pouquinho da ideia inicial, que tinha uns elementos ali abaixo, então eu optei por colocar o bordado em vez dos elementos. E também mudei de lugar alguns outros elementos que ficaram melhor dessa forma. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você precisar fazer alguma alteração que vá ficar melhor com o seu layout, não deixe de fazer, lembrando que o projeto é seu. Agora vamos para nossa última página layout, nosso fotão. Na primeira aula a gente usou um fotão, utilizamos o alfabeto para colocar o título direto na foto, e dessa vez a gente vai fazer diferente. A gente tá brincando com linhas e agulha, bordadinhos e afins. Então é isso que a gente vai fazer. Escolha um objeto ou um contorno, a roupa, alguma coisa que chame atenção aí na sua foto, para brincar ainda mais com esse elemento e fazer um bordadinho em cima. Então veja só como ficou a minha. E aqui você poderia ter bordado em qualquer outro lugar, em volta do óculos, na gola da blusa, como vocês quiserem aí com a fotinho de vocês. Para finalizar, a gente vai decorar com alguns die cuts. O interessante é ver o que você tem de espaço aí na foto de vocês, né? Se tem uma lateral, se tem embaixo, onde tem espaço na foto de vocês, e encaixar alguns die cuts coordenados. Eu vou colocar essa bandeirola aqui com fita banana e mais alguns elementos que eu acho que vai ficar fofinho ali naquele canto, no qual não tem nenhuma imagem, no qual não vai atrapalhar nada na foto.
Finalizamos nosso quarto layout, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um beijo grande e tchau, tchau!